Google Earth Pro, a minha apresentação do software para você e umas dicas para poder usar no dia a dia. Fala turma, engenheiro Rodrigo Leite aqui. Vamos falar sobre o Google Earth hoje. Google Earth Pro, aquele que é instalado na sua máquina que você consegue fazer diversos trabalhos em cima para ajudar aí no seu dia a dia, desenvolvimento profissional, acadêmico, pessoal e um monte de coisa. Para que a gente consiga fazer isso, eu vou montar aqui uma breve apresentação dele, mostrar algumas funcionalidades e pontualmente ir ali explorando certas partes da ferramenta que eu acabo utilizando no dia a dia e eu acho que você vai conseguir utilizar também. Então, fica ligado que esse vídeo aqui vai ser um pouco mais dedicado, então vai aproveitar muita coisa. Ó, para você que não viu os outros vídeos que a gente tem falando do Google Maps, sobre coordenadas, utilizando o Excel para poder montar um mapa, etc., entra aqui no canal, vai lá ver esse conteúdo porque também tá muito interessante. E como de praxe, em todo o começo do vídeo, eu já peço para que você seja inscrito aqui desse canal, comente o que você espera do vídeo e ao final dele, daí a sua resposta do que você acha que pode melhorar, que pode incrementar, opinião sobre novos temas e afim. E aí, o que a gente vai fazer? Vai deixar para vocês todos os links de acesso, tanto à plataforma quanto à pesquisa, tudo que tiver dentro desse vídeo vai estar na descrição aqui, tá bom? Ó, vai lá nas minhas redes sociais também, eu posto muita coisa no meu dia a dia de trabalho e é bacana para você poder ir acompanhando para entender como que é a vida do profissional que trabalha com engenharia de avaliações. Vamos lá. De maneira direta, o Google Earth Pro ela é uma ferramenta disponibilizada de maneira gratuita pelo Google para que você consiga utilizar de meios de localização, de geolocalização, vamos dizer assim, e dar outras ferramentas para que você possa também fazer medições, traçar rotas, identificar lugares, fazer aquela visita do Google Street View, que a gente também utiliza na plataforma do Google Maps, por exemplo. E aí cabe ressaltar, existem muitas, inúmeras, milhares de possibilidades para você utilizar o software. Eu vou me dedicar aqui a umas voltadas mais para o que eu acabo atuando no dia a dia, mas tenha toda a liberdade de explorar e dar sugestões também aqui no vídeo sobre isso. E antes de começar a jogar aqui na tela a ferramenta, eu quero deixar avisado que essa ferramenta ela não possui maneira de salvar automaticamente o que você está fazendo. Então ela tem o sistema de consulta online a endereços, lugares, mas ela não salva automaticamente. Fica ligeiro, ali o que você precisava já salva esse arquivo no seu computador, na sua nuvem, no seu servidor, para que você não perca ele, tá bom? E aí vamos jogar ele na tela agora. Chegamos aqui à ferramenta, estamos aqui com ela já funcionando bonitinho. Dá pra gente mexer, constar várias coisas. E aí o que eu quero fazer com vocês é dar uma passada primeiro nos ícones do topo, para depois a gente ir um pouco mais a fundo nos outros itens, tá bom? Bom, aqui na parte do cabeçalho a gente tem a aba de arquivo, ela é meio genérica igual aos outros programas, é você conseguir imprimir, exportar, sair. O bacana é que você pode migrar do que você está mexendo aqui na plataforma do Earth Pro, para, por exemplo, no Maps, ou abrir o Earth no Explorer também. Isso é bacana. E tem a parte de edição, também a gente vai, obviamente, utilizar conforme a necessidade. Visualização, para você ir colocando todos os itens necessários para que o seu trabalho flua de uma melhor maneira. Eu tenho aqui a parte de ferramentas também, régua, tabela, GPS, Movie Maker. E é legal porque dá para você gravar uns caminhos, é bem interessante. A parte de adicionar, que são os atalhos daquilo que você já vai acabar mexendo também. E a parte de ajuda, de suporte, etc. Poxa, tá, beleza. A gente falou aqui do cabeçalho, eu tenho vários outros ícones aqui. Vamos deixar esses ícones para a parte prática, que eu acho que fica mais fácil. Aqui do lado a gente tem pesquisar, é onde você efetivamente vai colocar o endereço que você quer que apareça no Earth Pro. E a partir daí, ele já vai apresentando os lugares. Ele vem como padrão alguns lugares já, onde você começa o passeio, que é você ir em pontos turísticos em alguns lugares do mundo, para você fazer a visualização, tanto por satélite quanto via Google Street View. É bem bacana para você entender a ferramenta. E aí, a gente tem a parte das camadas também. Essas camadas nada mais são do que opções que você tem para poder ir sobrepondo ao mapa. Então, a gente tem aqui a parte de avisos, fronteiras, lugares, fotos, rodovias, construções em 3D, clima, galeria e mais. É muito
particular da pessoa ela querer colocar esse nome, porque vai fazer também sentido no trabalho específico dela. Vamos utilizar aqui exemplos do que eu acabo pegando no meu dia a dia, mas, como eu disse, fique livre para fazer isso. Voltando agora para aqueles ícones que nós mencionamos, eu tenho aqui este amarelinho, é para você colocar um pin de marcador. Você encontrou o lugar que você queria, você insere esse marcador e a partir daí você vai fazendo as outras etapas. Ao lado dele, eu tenho para adicionar polígono, que é fazer uma marcação, uma delimitação sobre a área que você está fazendo aí o trabalho. Auto adicionar caminho, que às vezes você precisa de um percurso, então eu quero saber um perímetro. Vai marcando esse caminho. A parte de sobreposição de imagem, que é muito bacana, porque você tem um trabalho, às vezes você precisa colocar um projeto em cima, e aí você vai bater, vai conferir se ele faz sentido ou não naquela localização que você está, você precisa validar alguma informação, é bem interessante. A parte de gravar um passeio, então você pode marcar um passeio e ir gravando, mexendo nele enquanto você gera ali aquele vídeo, é muito mais para apresentação. Mostrar imagens históricas é bem interessante, você consegue voltar no tempo e verificando alguns anos em que tinha essa visualização por satélite, cara, é bem bacana. Eu pego muito histórico, de às vezes fazer uma avaliação que é considerando o estado em que o imóvel se encontrar em determinada data, é muito importante. Para quem trabalha com a parte de arquitetura, a luz do sol na paisagem é muito importante. Você vai mexer ali no projeto, entender como que ele vai se comportar, é muito importante. É bacana que dá para você alternar entre a Terra, o céu, outros planetas. Óbvio, ele tem uma limitação de utilização, mas é bem bacana para você ir dar uma consultada. Eu tenho a parte de medições, que é a régua, e a régua ela tem várias outras fases que a gente também vai fazer isso. Eu tenho a parte de e-mail, que é para você enviar, às vezes um KMZ, que é o nome da extensão, que sai aqui do Google Earth. Tem também o KML, mas o mais usual é o KMZ, às vezes é quer enviar direto um trabalho que você fez por e-mail, você consegue por aqui. Eu tenho a parte de imprimir, que você já deixa tudo pronto para que você faça uma impressão em papel ou uma impressão gerando ali um PDF. Tem como você salvar essa imagem, que também ajuda muito na você colocar ali no relatório, etc. Você tem a opção de ver no Maps e abrir no Google Earth para web. Como eu falei, são atalhos, dá aquela primeira coluna que nós visualizamos e você consegue acabar jogando, né, para fora da ferramenta para tentar acessar ali os recursos online. Eu vou fazer aqui pegar um lugar X e usar essas ferramentas para que vocês entendam as possibilidades que a gente tem lá. Então eu vou jogar na nossa pesquisa o MASP, aqui de São Paulo. Museu de Arte de São Paulo. Vou clicar aqui em pesquisar. Quando eu faço isso, ele já me joga direto no ponto que eu quero. E eu consigo, por exemplo, aqui, onde eu estou no Museu de Arte de São Paulo, eu vou colocar um marcador. Aqui, o meu mapa ser identificado que aqui é o MASP. A gente vai lá naquela marcaçãozinha em amarelo, coloco na localização que eu quero. E é bacana que eu posso escolher outras opções ou até mesmo adicionar um ícone personalizado. Eu consigo subir uma imagem, porque às vezes você já tem uma marcação específica ali, de um brand da sua empresa, tem uma cor específica, etc. Você consegue colocar. Mas eu vou colocar aqui uma marcação de como se fosse um pin mesmo, só que esse pin eu quero colocar ele na cor azul. Vou aqui na cor azul, eu dou um OK. Isso é um ponto muito importante. Nos outros vídeos que a gente falou sobre mapas, eu trabalhei muito com coordenadas. Quando você adiciona um marcador, ele automaticamente já vai dando as coordenadas. Então, se eu mexer esse marcador, ele vai me dando coordenadas automáticas, tá? E essas coordenadas aqui já vêm como latitude e longitude. Então, ajuda muito na hora que você precisa ali montar um relatório e apresentar isso, né? Só dou uma dica aqui. Neste caso aqui, nós estamos considerando sul e oeste. Não está em inglês. Que nem no caso no inglês seria south e west. Isso às vezes pode dar algum probleminha ali na hora que você vai utilizar entre ferramentas distintas. Quando você joga no Google, super tranquilo, ele reconhece. Mas se você jogar em outra
ferramenta, ele pode dar uma bagunçadinha ali, mas é só você lembrar que é só trocar o O pelo W. Nada mais disso, tá? Beleza, vou colocar primeiro aqui o nome do meu marcador, como MASP. MASP, beleza. Colocando como MASP, eu consigo colocar uma descrição. Adicionar link, imagem da web ou imagem local. Eu vou colocar aqui na descrição, só como teste Google Earth. Aí você tem aqui a parte de estilo, se você quer mudar o rótulo para colocar uma cor diferente. Se você quer ver essa informação que você está tendo, é bacana que você tem latitude, longitude, alcance, título, inclinação e, no caso, se precisar, data e hora. E a parte de altitude também. Beleza. Tô aqui no MASP, já criei meu pizinho de marcação, vou dar o OK. OK. Poxa, mas aí vai ficar aparecendo esse Museu de Arte de São Paulo? Não, é só você fechar aqui na lateral. Ele já aparece. Onde que eu consigo saber que isso ficou salvo em algum lugar? Por exemplo, a gente tinha aberto aqui na parte de passeios e pontos turísticos. Ele acabou entrando porque era a coluna que estava aberta. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui em meus lugares, vou colocar adicionar pasta e vou criar aqui, ó, teste Google Earth. Vou dar o OK. Criada essa pasta, o que acontece? Na hora que eu minimizo o passeio aos pontos turísticos, ele já aparece a pasta individual. Então eu vou pegar esse MASP aqui e literalmente só arrastar esse teste Google Earth, para que ele fique separadinho aqui. Então, o legal é que ele aparece aqui, teste Google Earth, etc. Outro ponto, dá 2 cliques em cima, ele já vai direto para o seu endereço. Então, vou diminuir aqui. Vem aqui, ó, 2 cliques, ele vai levando direto para o seu endereço. Ok, vamos agora fazer outra simulação. Eu vou pegar essa parte aqui do adicionar polígono e vou fazer uma marcação como se eu quisesse saber qual que é a área dessa parte de cobertura de laje do MASP, que seria o prédio. Eu tenho ali uma área de vão aberto bem grande que todo mundo conhece. Então, vamos supor, eu vou medir aqui, quanto será que tem essa área aqui do MASP? Medir aqui, ó, de ponta a ponta. Clico, botão direito, ele já vai pegar. Eu peguei, obviamente, antes desses pilares. E aí o que ele faz? Ele sobrepõe essa área. Ele já vai por padrão com uma cobertura. Então ele já fica todo branco. Mas a gente pode mudar isso também. Então eu posso colocar o nome aqui desse novo polígono. Posso colocar, por exemplo, aqui em demarcação laje. Na descrição. Posso também colocar informações, não nos faz necessário agora. Estilo e cor. Essa parte aqui é que é o pulo do gato. Aqui tá como sólido mais circunscrito. O que significa? Ele vai fazer esse perímetro dessa área e vai ficar demarcado, essa marcação. E quando você fala sólido, você está pintando toda essa área. Poxa, mas eu não queria pintar, eu queria verificar o teto do MASP, só que só tem aquela marcação dos limites dele. Então você vem para circunscrito. Automaticamente já aparecem as linhas aqui. Poxa, mas o branco não fica legal para visualizar. Vamos lá. A gente pode mudar essa cor, por exemplo, para um vermelho. Tá um OK. E tá vendo que ele ficou bem fininho? Eu posso chegar aqui e colocar, por exemplo, 8. Ficou bem forte. Vamos colocar aqui um 4. Ok, tá bom. Nessa parte aqui é meio que uma continuidade do que a gente fez no marcador. Ele tem a opção de ver, altitude. E isso daqui é legal, porque você não precisa marcar, pegar a régua e medir de novo. Então aqui eu já tenho o perímetro e atente-se às unidades de medida. Aqui nós estamos falando em milhas o perímetro. Eu quero colocar em metros. Área, 100 milhas quadradas. Quero colocar em metros quadrados. Então ele já dá aqui a área e você, a partir desse momento, você já consegue fazer uma medição de um imóvel via satélite. E isso é muito bom. Vamos dar um OK aqui, só para deixar demarcado. A parte aqui do caminho é bem similar. A diferença é que você não vai fechar os vértices. Então você não vai ter uma área fechada, você vai ter um trecho. Então às vezes você precisa fazer um estudo aqui. Quantos metros eu tenho do fundo do MASP até na saída lateral dele? Então a gente vai
clicando e fazendo esse trajeto até chegar aqui na Paulista. Cheguei na Paulista, lá em medidas ele já dá 106 metros. Puxa, preciso mexer. Vai para frente, fecha aqui. É livre para você poder ir e vir aqui, tá? E é bacana falar com vocês já nesse começo de que, por exemplo, vou fazer o caminho. Botão esquerdo do mouse. Cliquei aqui, ó, tô fazendo o caminho. Quero desfazer o último caminho que eu cliquei. Botão direito do mouse. Botão direito, botão direito, botão direito. Ele volta pro início. É bem interessante isso, porque você não perde o tempo de, fiz tudo errado, faz de novo. Não, só vai voltando até o ponto que você queria continuar, beleza? Caminho. Sobreposição de imagem. Isso daqui é bem legal. Antes da gente partir para essa parte, vamos fazer o seguinte. Na sobreposição de imagem, eu uso muito as movimentações para que eu faça com que o mapa incline, volte, gire, rode. E para que você consiga mexer desse jeito, ele já vem como padrão. O botão esquerdo do mouse é a mãozinha que você consegue ir e vir. Zoom in e zoom out, normal, no screw do mouse. E aí, quando você faz com o botão direito, ele vai aproximando. Você clica no botão direito e vai puxando para trás, ele aproxima. Botão direito e vai empurrando para frente, ele afasta. Poxa, Rodrigo, mas eu quero rodar o mapa. Como é que eu faço para rodar o mapa? Aí, você tem o botão Ctrl mais o botãozinho do scroll do mouse. Que seria aquela bolinha do mouse que a gente roda para ir para cima e para baixo. Ele tem um botãozinho que você pressiona em cima. Quando você pressiona, você consegue rodar de um lado para o outro. Putz, parei aqui. Se eu olhar aqui em cima, o meu norte, ele está fora. Eu quero que o meu norte esteja sempre para a parte de cima. É só clicar em cima do norte. Ele volta para o lugar normal. Tá? Então, essa daqui é uma parte de navegação que eu acho muito importante para vocês e tem que acabar fazendo. Aqui na parte de imagens, eu vou pegar uma imagem que eu já tinha separado previamente. Então você pode ou pegar o link dessa imagem do navegador ou salvar na sua máquina e depois subir ela. Então eu vou colocar aqui em navegar, selecionei aqui essa imagem, você vê que ela já aparece em cima do mapa, nessa área verde, que é onde vai ser o nosso controle. E para que você entenda, aqui no meio você mexe ela de maneira completa. Pontas dela, você mexe ela diminuir ou aumentar de maneira diagonal. Nas laterais dela, tem esse Tzinho, ela mexe a lateral, especificamente dela, tanto para cima quanto para baixo. E esse losango que tem aqui, para que você rotacione essa imagem. Tá? Poxa, mas ela tá muito escura, como é que eu vou conseguir colocar em cima e verificar o que eu tenho embaixo? Aí a gente tem a parte da transparência, que é limpar ou aumentar, tá vendo? Essa parte é bem interessante. E poxa, se eu tiver um mapa desse, uma imagem, como é que eu vou fazer para ela funcionar assim? Vamos lá, vamos pensar que nós temos a marcação do MASP aqui, eu quero colocar essa imagem exatamente em cima, de como se fosse uma sobreposição. A primeira coisa que eu preciso fazer é diminuir essa imagem. Aí para diminuir eu posso diminuir manualmente aqui. Aí vou pegar essa minha imagem aqui, vou colocar mais ou menos em cima e verificar o quanto que eu preciso diminuir. Olha, eu preciso diminuir mais ainda aqui, beleza. Onde é que está passando a avenida? A gente pega na referência aqui, olha a minha imagem, como que ela está aqui, como ela está separando a avenida e como o que eu tenho aqui. Então, vamos lá, diminui mais. Esse é um trabalho interessante de você fazer aqui, acaba sendo um pouco manual, porque você consegue se achar dentro de, às vezes, um projeto, alguma coisa que você está fazendo, né? Então isso é bem bacana para você ter esse trabalhinho, né? De fazer uma coisa assim. Então aqui, ó, nós estamos aqui com o MASP, eu vou dar uma diminuidinha nele, aproximadamente. Então se eu pego, daqui eu diminuo a opacidade, eu verifico se ele está na posição que tem que estar. E aí você tem que tomar o seguinte cuidado de que a visualização aqui do Earth, ela é em diagonal, ela é inclinada, então ela não é chapada. E aí quando você for sobrepor um projeto, você precisa mexer nele para que ele também fique um pouco inclinado. Que nem nessa foto aqui,
eu vejo que é uma foto que ela não foi tirada centralizada, ela foi meio inclinada, ela está na inclinação oposta ao Earth. Se você achar necessário, você arruma a inclinação dessa foto e encaixa aqui bonitinho. Mas, como uma referência, isso daqui já ajuda bastante na hora de fazer ali um trabalho, tá? Então, se você quiser salvar, você só dá o OK, ele fica salvo aqui. Aí eu falo para vocês, puxa, fiz a imagem, mas beleza, vou para fase 2, eu não preciso dessa imagem. Vai ali do lado, clica na setinha, você vai conseguir soltar essa imagem para que ela não fique em cima e atrapalhar na sua visualização. Falei do control que ele faz como se fosse um pêndulo para você poder mexer, segurando o shift também. Você tem toda a movimentação padrão aqui para poder usar também na navegação, tá? Shift e scroll. Estamos aqui de novo na nossa visualização. Vou mostrar para vocês. A parte de gravação é muito peculiar porque você precisa traçar um caminho para fazer, etc. Mas se você clica aqui em cima, ele vai gravando e você vai mexendo, tá? É basicamente isso. Isso daí é bem específico e é mais usual para uma apresentação, tá? Este daqui é muito importante. E quando você clica aqui, ele dá uma timeline das visualizações que o Google teve. Então eu tô aqui em 6 de 2025, fico para 5 de 23, 12 de 2020, 11 de 2017, 10 de 2014. E isso é muito legal, porque você consegue... quem trabalha com o mercado imobiliário sabe que nós precisamos entender como que está a evolução daquela área. Você tem um desenvolvimento, ou você está ofertando algum imóvel, você está tratando aquela área para o seu cliente. E às vezes você não tem informação pretérita. E você vem aqui, você consegue olhar e falar, poxa, como é que está aqui um crescimento dessa região? Você consegue verificar também via satélite, aquele adensamento no local. Isso é bem interessante, tá? Então, cliquei aqui, ele já vai aparecer a opção, cliquei de novo, saiu a opção, tá? A parte aqui de iluminação também é bem bacana, porque ele já dá a posição que fica, toda a parte de iluminação. Então aqui, ó, 5 da tarde e noite. Se eu colocar aqui 3h51 da tarde, como é que é a iluminação, 11 da manhã, aí você vai avançando. Vai mostrando como a iluminação vai pegando na região. Essa parte aqui de alternar entre Terra, Céu, Marte e Lua, como eu disse, é mais uma brisa de você falar, poxa, eu quero ver agora o céu. Você consegue ver o urso maior, o urso menor, etc. Tal. Vou para Marte. Carreguei Marte aqui, olha, eu consigo ver Marte. Obviamente, você consegue ver Marte ali até em tal lugar, você consegue clicar em algumas imagens para visualizar. A parte da Lua também. Que para quem gosta disso é bem interessante para poder ir usando, tá? Mas nós estamos falando aqui do planeta Terra, que ainda não temos mercado imobiliário nos outros, então vamos focar aqui no que é o nosso. Beleza, voltando aqui para nosso querido MASP, você vê que eu clicando nele, ele já aparece o que eu escrevi. Tem a opção de rotas também, então você consegue fazer da mesma maneira que no Google Maps. Você clica aqui até aqui ou daqui, ele cria uma rota para você, bem tranquilo também. A parte de régua é bacana porque ele te dá tanto em linha quanto em caminho. Qual que é a diferença da linha de um caminho? A linha, ela não faz curvatura, igual a gente fez naquele exemplo do MASP. Quando eu clico aqui e vou medindo aquele percurso. A linha é uma coisa retilínea, tá? Então de um ponto aqui a um ponto aqui, reto. Beleza? Polígono é para que você faça a medição de áreas, então pode ser retangular, triangular, o que for, menos circulares, porque eu tenho o círculo aqui. Tem o caminho 3D, que é bacana, e de altura de construções, isso é bem legal. E a parte do polígono em 3D também. Eu vou voltar especificamente aqui para a parte do caminho, porque eu tenho um ponto legal para falar que é exibir perfil de elevação. Isso daqui é maravilhoso para quem trabalha com mercado imobiliário, engenharia de avaliações, etc. Por quê? Quando nós pegamos ali, por exemplo, glebas para avaliar, essas glebas elas possuem uma topografia muito diversa e a topografia influencia em como você vai fazer o cálculo, o aproveitamento daquela área, se eu vou gastar muito com
terraplanagem, como que eu vou conceber ali um projeto, etc. Isso ajuda muito. Então eu vou pegar aqui uma área, sem ser o máximo, uma área um pouco mais fora daqui da cidade de São Paulo. A gente pega ali umas áreas em que eu sei que eu vou ter uma diferença. Ó, eu dei um zoom aqui numa área verde. Okay. Quando eu clico aqui em exibir perfil de elevação, e eu vou traçar um caminho, eu quero saber, por exemplo, nessa aqui, Estrada Municipal Voltas. Eu quero saber deste ponto até aqui, como que é o perfil de elevação. Seria a topografia disso, quanto que eu tenho ali de altura de um ponto ao outro, se eu tenho ondulação, etc. Então eu clico 2 vezes e ele já me dá isso. Eu começo em 848 e termino em 927 metros de altura. Então você vê que eu tenho a rua profundo, eu tenho um aclive. Então eu estou subindo e esse aclive foi uma ondulação ali e vai de 800 a 900. Isso ajuda demais quem trabalha com engenharia, mercado imobiliário, quem trabalha com arquitetura, quem precisa de qualquer informação disso. É maravilhoso. Faça esse teste, é muito bom. Beleza. As demais partes que é enviar por e-mail, imprimir, salvar a imagem, abrir no Maps, abrir no Earth. Vamos abrir vamos dizer assim, o seu navegador normalmente, isso não vai mudar nada. Vai abrir o seu e-mail, se for um Outlook, se for um Gmail, se estiver instalado na sua máquina. Então, a gente aqui é meio que essa parte é irrelevante nesse cenário. O que eu quero mostrar para vocês é outra coisinha aqui, bacana, é o seguinte, a gente está aqui no nosso MASP. Poxa, eu preciso dar uma andada aqui no Street View. Você pega esse bonequinho, falta ele aqui, ele vai abrir normalmente para você o Street View, para que você possa visualizar aqui e fazer as suas devidas análises, tá? A gente tem aqui, ó, a parte de clique para alternar entre Street View e a visualização do nível do solo. Se eu clicar aqui em nível do solo, por que ela me dá isso? Eu tenho alguns mapas que mostram construção em 3D. Então, se eu pego e deixo a construção em 3D ativa, olha que legal. Ele pega toda a parte de construção que já está mapeada e eu consigo visualizar ela mais ou menos em 3D. A gente tem aqui, poxa, eu tô vendo aqui mais ou menos o MASP, os prédios vizinhos aqui no meio da Paulista. Eu falo que essa parte ainda tá um pouco embrionária, mas é muito legal porque você às vezes precisa fazer um projeto, uma concepção de alguma coisa, precisa entender como é que tá lá, além de olhar na parte do Google Street View. Às vezes você tem um carro, tem pessoas, tem uma obra, alguma coisa assim, que não dá ali para pegar direito. Esse é bem bacana, parece até um jogo de videogame, mas não é e é bem interessante. Então, a gente sai aqui para visualização como pessoas e eu posso sair do Street View aqui. E aí, eu venho aqui no meu Nzinho de novo, volto, ó, tá vendo que as construções continuam aparecendo? É só eu clicar aqui em tirar as construções 3D. Poxa, mas por que você não deixa 3D? Às vezes pode acontecer de demorar para carregar, porque depende da internet, depende de um monte de coisa. Então, quer deixar as construções aqui? Tudo bonitinho, ó, que legal, prédio aqui, bacana, para você ter uma referência. Só que eu não tenho 100% das áreas cadastradas. Então, lembre-se disso. Nós temos uma defasagem ali ainda de alguns trechos. Mas, é aquilo. Com o tempo, tá? Vamos à parte não menos importante, que é a parte de, poxa, como é que eu salvo esse arquivo aqui para abrir de novo? Vamos lá, esse daqui é o nosso arquivo criado. Você vem em arquivo, salvar. Você pode salvar em meus lugares que ele fica salvo na sua máquina, mas dentro da ferramenta do Google Earth Pro. Salvar como imagem. Ou, você clicar em cima aqui da pastinha, ele vai salvar lugar como. Você pode vir aqui, por exemplo, na área de trabalho e salvar. Só dá 2 cliques aqui e abrir, ele já vai aparecer automaticamente o que você fez. Tem muitas possibilidades com essa ferramenta e eu aconselho vocês a fuçarem muito. Pega esses exemplos que eu fiz, inventem
rotas, inventem lugares, inventem necessidades e vão aprendendo. A última coisa que eu quero mostrar é, quando você for procurar, você pode procurar como Google Earth Pro Download. E aí, você faz o download direto do site oficial do Google. Eu vou deixar esse link para vocês também aqui nos comentários, tá? Mas só mostrando qual que é a página para que não tenha nenhum tipo de dúvida assim. Foi extenso, espero que tenha sido bom para você acompanhar todo esse conteúdo. Não esquece de testar em casa, é muito importante, falo para todo mundo. Gente, quer aprender algo? Faz, refaz, até você ficar 100% dedicado nisso, tá? Vou pedir para você, deixe aqui no comentário o que você achou disso, se você já conhecia, se você não conhecia, e o que você queria ver mais sobre essa ferramenta também. Óbvio, se inscreve aí no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus coleguinhas, me acompanhe nas redes sociais e vamos bater a nossa meta de 500 inscritos, que a gente tá próximo, quase lá, chegando. Bom, conto vocês na próxima e até mais. Valeu!